Presidente, conforme eu tinha dito no pequeno expediente, voltaria no grande para fazer um balanço desses quase 4 anos aqui nesta casa, dizer da alegria de estar aqui defendendo os interesses do povo do Recife, acima de tudo. Fomos reeleitos com 12.424 votos pelo Partido Verde, partido do qual me abraçou, partido do qual a gente já defendia nesta casa as bandeiras programáticas desse partido tão importante e que é essencial para que possamos avançar cada vez mais rumo a um Recife consolidado no desenvolvimento sustentável. Em nome do nosso fundador do partido aqui no Recife, em Pernambuco, Vicente Roque, de Graça e de tantos outros programáticos que me abraçaram, reafirmo meu compromisso em continuar reverberando o que o Partido Verde essencialmente significa na vida de cada um de nós. Ao longo desses quase 4 anos, senhores vereadores, foram 1.600 proposições apresentadas, que são muito mais que números, mas vão além do que a gente tanto defende, que é impactar positivamente a vida do povo do Recife, mas principalmente daqueles que mais precisam. Destaco algumas obras históricas que muitos ainda estavam desacreditados, especialmente na área periférica da nossa cidade, a exemplo do Largo da Bomba do Emetério e sua revitalização, a exemplo da histórica barreira da Rua Aline, a terceira maior barreira do Recife, e de tantas outras obras que impactaram positivamente, insisto, na vida daqueles que mais precisam. Eu defendo e aprendi com meu pai, o deputado Marco Aurélio, que a política essencialmente faz parte do nosso dia a dia, mas acima de tudo tem que ser para chegar junto daqueles que mais precisam. Ontem foi um dia de festa, um dia que estamos encerrando um ciclo, onde na diplomação pudemos ser diplomados junto ao nosso amigo prefeito João Campos, vice-prefeito eleito Vitor Marques. Meu pai também estava lá, tantos amigos. Um momento muito especial e de muita emoção para todos nós que sabemos que disputar uma eleição não é fácil. Disputar uma eleição de vereador não é fácil. É uma eleição disputada, acirrada, e aproveito para parabenizar todos os meus pares que, assim como eu, puderam ser reeleitos, e aos novos mandatários que farão parte a partir da próxima legislatura e que aqui estaremos lutando pelo povo do Recife. Ao longo desses 4 anos, nessa legislatura, senhores vereadores, instalamos frentes importantes, debates e diálogos importantes que nortearam a boa política, mas, acima de tudo, a consolidação da política pública. Instalamos, de forma pioneira, a Frente Parlamentar do Carnaval, São João e grandes eventos, onde, naquela ocasião, apresentamos um relatório ao prefeito João Campos, quando não poderíamos fazer o Carnaval, por conta que a gente ainda apresentava aquela onda, naquele momento da Ômicron, da Covid, e pudemos apresentar um relatório que fez a diferença na vida, especialmente dos fazedores e fazedoras de cultura, mas também daqueles que participam de todo esse universo que faz os grandes eventos da cidade do Recife. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, nós pudemos analisar mais de 120 projetos de lei, desengavetamos matérias importantes que precisavam ser discutidas nesta casa, a exemplo das pessoas em situação de vulnerabilidade social, das pessoas em situação de rua, das pessoas negras desta cidade que nos procuravam, dos mais diversos movimentos, das pessoas LGBTQIAPN+, mostrando que a Comissão de Direitos Humanos estava em sintonia, em perfeita sintonia, diga-se de passagem, com os reais interesses dessa cidade, independente de bandeiras partidárias. Podemos protagonizar debates importantes e necessários nesse sentido, inclusive aproximando a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco, a quem eu faço referência ao presidente e à presidente eleita, recém-eleita agora, historicamente, como a primeira mulher, doutora Ingrid, presidente da OAB. Podemos estreitar relações também, especialmente com a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, com os mais diversos movimentos sociais, mas também, preciso destacar, fizemos reverberar lutas importantes, como, por exemplo, a da segurança alimentar. Pauta tão necessária e que, através da nossa comissão, pudemos mostrar para o Recife que o Recife está avançando através desses servidores que estão imbuídos nesta missão de mostrar que vai muito mais além do que um prato de comida, mas é de dar dignidade a essas pessoas. Como ouvidor da Câmara Municipal do Recife, dobramos as mensagens recebidas, zeramos a fila de resposta, reposicionamos a ouvidoria desta casa, inclusive recebendo uma premiação
que eu disse mais cedo, como ouvidoria de destaque, e aqui eu reafirmo o compromisso destes servidores que fazem a ouvidoria desta casa. Como membro do Conselho de Política Cultural da cidade do Recife, reafirmamos o nosso compromisso de fazer valer políticas públicas que tornem cada vez mais altivas a identidade cultural do nosso povo. Precisamos chegar junto dos nossos fazedores e fazedoras. Precisamos chegar junto daqueles que fazem a cultura popular. Mostramos a importância da cultura periférica, especialmente no dia a dia da formatação, não só da identidade cultural, mas, acima de tudo, de mostrar que é uma cultura que resiste e que algumas pessoas ainda insistem em ser preconceituosas. Elevamos, por exemplo, o movimento brega para o seu ápice, mostrando, sim, que é possível construir política pública e trazer para junto essas pessoas. Como conselheiro de turismo, apresentamos leis importantes, como, por exemplo, a de incentivo fiscal para o setor, sempre em consonância com os reais interesses do trade turístico, que movimenta a cadeia turística da nossa cidade. Enfim, senhores vereadores, foi um mandato, sem dúvidas, em sintonia total com o que o povo do Recife espera, do qual nossa missão aqui nesta casa. Preciso também elencar recursos que alocamos para programas parcerias, para as obras, para as cozinhas comunitárias do Recife, de maneira pioneira, os bicicletários, que hoje já são uma realidade na cidade, que é o estacionamento de bicicletas, emendas para a primeira infância, que, sem dúvidas, é uma prioridade dessa gestão do prefeito João Campos e que nós, nesta casa, podemos debater. Emenda também para o Bolsa Atleta, onde conseguimos dobrar o número de Bolsa Atletas da cidade do Recife, através de uma emenda do nosso mandato. Sem falar também da instalação dos semáforos inteligentes, que hoje já é uma realidade na cidade, nos principais corredores e avenidas do município do Recife. Como falei bem no início, já finalizando, sobre a valorização da cultura periférica. Sem dúvidas, conseguimos protagonizar debates importantes, chegando inclusive ao Distrito Federal, ao Congresso Nacional, fazendo valer a luta daqueles que durante muito tempo foram invisibilizados. Também destaco, de maneira pioneira, que hoje é uma referência, estivemos em Salvador discutindo isso, a convite do Partido Verde, lá em Salvador, que é o projeto Escolas Verdes, que busca despertar o real interesse e necessária sintonia das futuras gerações para com a relação da nossa cidade. Nós não vamos construir um Recife mais verde se nós não despertarmos desde o início, em nossas crianças e em nossos adolescentes, a responsabilidade ambiental que nos colocará no rumo certo do desenvolvimento sustentável. Encerro as minhas palavras imbuído de forte emoção, sabendo que cumprimos o nosso dever, e não à toa que mais do que dobramos a nossa votação. O povo do Recife nos reconduziu a esta Casa Legislativa, e aqui nós estaremos para continuar defendendo os reais interesses das pessoas. Mas, repito, como aprendi com meu pai, que por 2 vezes foi vereador desta casa e deputado estadual, a política pública tem que ser para aqueles que mais precisam. Necessariamente, é nossa missão nesta casa, senhores vereadores, reverberar o sentimento, e eu diria até a dor, daqueles que ainda estão desacreditados por não ter a mão do poder público no dia a dia de suas vidas. Finalizo minha fala dizendo que vamos fazer valer a história dos patronos desta casa, José Mariano e Olegário Mariano, figuras históricas que, sem dúvidas, fizeram ecoar durante todo este tempo que vale a pena e necessariamente precisamos lutar por aqueles que mais precisam. É sobre não ter nenhum direito a menos para ninguém. É sobre construir o Recife das oportunidades. É sobre seguir firme, fazendo reverberar a voz daqueles que mais precisam. Muito obrigado, senhor presidente.